A que horas querem sair hoje daqui? Meia-noite? Quem dá mais? Ok. Muito bem. Eu quero partilhar convosco uma palavra vou concluí-la no domingo, ok? Então, que hoje é só metade e domingo será a outra metade. E quero-vos falar, obviamente, sobre a Páscoa, ok? E o tema que eu escolhi para esta mensagem é Jesus, a nossa Páscoa. Diga comigo, Jesus, a minha Páscoa. Outra vez, Jesus, a minha Páscoa. Este lado aqui, Jesus, a minha Páscoa. Ok, este lado aqui. Jesus, a minha Páscoa. É isso mesmo. Abram a vossa Bíblia em 1 de Coríntios, capítulo 7. Tá, Carla? Tá. 1 de Coríntios, capítulo 7. E antes de mais, eu quero... Perdão, 1 de Coríntios 5. Podem olhar para mim, antes de mais. Eu quero dizer a vocês e sensibilizá-los daqui em diante para esta questão da Páscoa. Eu sei que a Páscoa é um fim de semana grande e que muitas pessoas aproveitam para sair, para estar com a família, para aqui, para ali, para acolá. Não faça isso, ok? Você é livre de fazer o que você quiser, entendeu? Mas este é o meu conselho. Porquê? Irmãos, vá no outro dia qualquer, mas Páscoa é a razão de nós estarmos aqui, entendeu? Na Páscoa nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Páscoa não são amêndoas, nem comer o cabrito. Isso não é Páscoa, isso é uma tradição, ok? Se nós realmente amamos a Jesus, acreditamos em Jesus, esta é a data mais importante que nós podemos comemorar. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então não aproveitem, fim de semana grande, já vou para a borga. Espere, aproveite este fim de semana grande para orar mais. Ok? Para ter um momento de reflexão, esperar em Deus, agradecer a Deus pela vinda de Jesus, pela morte de Jesus, pela ressurreição de Jesus. Quem sabe até guardar esse fim de semana ou parte dele para jejuar, consagrar-se a Deus. Senhor, muda a minha vida, eu quero ser mais parecido contigo, usa-me, Senhor. Este mundo está a dar o berro e isto não é para sempre. Senhor, eu quero fazer diferença na vida das outras pessoas, quero cumprir de facto a razão pela qual eu vivo, quero fazer com que a minha vida valha a pena, deixar a minha marca na vida das outras pessoas, em vez de andar nas borgas e praias e isto e aquilo. Alô, o que é que andamos aqui a fazer? Não é? Quer ir fim de semana? Vá a outro qualquer, mas este é o mais importante que nós podemos celebrar. Sim ou não? Este é o que eu penso. Você faz o que você quiser, obviamente. Eu continuo a amá-lo do mesmo jeito. Pastor, estou aqui, é o pastor Antônio Costa. Opa, está. Pastor, estou em cima, glória a Deus, pastor. Amém, eu vou dar glória a Deus. Então, Leão, entendeu? É só um abrir o meu coração convosco, para nos despertar a dar valor àquilo que realmente é importante. E nós sempre decidimos em favor do que é mais importante para nós. Entendeu? Ok. 1 de Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Diz assim: limpai-vos, pois, do fermento velho. Em simbologia, esta expressão significa o pecado. Okay? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque, diga comigo, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, olhe para mim. O apóstolo Paulo diz que Jesus é a nossa Páscoa, e é isto que nós vamos ver aqui.
Em primeiro lugar, Deus sempre, desde Gênesis no capítulo 3:15, Deus anunciou a vinda de Jesus. Ok? Ele disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça, não é? Porém, inimizade entre a serpente e a semente da mulher, etc. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, durante todo o Velho Testamento, a sabedoria de Deus foi revelada, estava em mistério, foi anunciada, mas em mistério. Entendeu? E a sabedoria de Deus, eu tenho uma mensagem antiga sobre isto. A sabedoria de Deus diz que é mais forte do que a sabedoria dos homens. A sabedoria de Deus ao longo da Bíblia consiste no seguinte, veja só, ouça bem. Quando parece que Deus se atrasou, quando parece que Deus se esqueceu, quando parece que está tudo terminado, é quando tudo acontece. Deus aparece em cena e quando parecia que ia acabar é quando vai começar. Quando parecia que tinham perdido é quando ficaram a ganhar. Quando parecia que iam morrer foi quando viveram e viveram uma vida melhor. Amém? Amém? Ah, bom, estão mortos ou estão vivos vocês? Glória a Deus. Esta é a sabedoria de Deus. Então a sabedoria de Deus anunciou a vinda de Jesus, mas em mistério. Só quem tivesse revelação da parte de Deus poderia perceber o que certos rituais da lei significavam. Agora, o interessante disso tudo é que o diabo, a quem foi dito, perceberam? O diabo usou a serpente para enganar o homem. E Deus dirigiu-se à serpente e falou estas palavras. Portanto, Deus dirigiu-se a Satanás, ele próprio, e disse-lhe isto: porém, inimizade entre a semente da mulher e tu, não é? E esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então você imagina que ao longo dos séculos o diabo sempre andou de antena ligada. Era as frequências. Quem será? Quem será esse? Porque antes que ele me fira a cabeça e eu começo a sofrer de esmagamento cerebral, eu tenho que arrumar o assunto. Entendeu? Então surge Moisés e o diabo pensa: não, é agora, vai libertar o povo, se calhar que é este, tem que o matar. Entendeu? Por isso mataram os homens, as crianças, os bebés todos, para que Moisés não nascesse, mas ele nasceu na mesma. O que quer dizer é que todas as tentativas que o diabo tentou ao longo da história de frustrar o plano de Deus só contribuiu para que melhorasse. Ok? E não mudou nada. Agora ele já sabe quem era. Já sabe quem era ele. Bem, abra uma Bíblia aí em 1 Coríntios 2, umas páginas atrás. E diz assim, 1 Coríntios 2, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério. Está a ver? Aqui é o que eu há pouco me referia. A qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ou seja, para o nosso bem, para o nosso benefício. Já viu que tudo o que Deus faz é para o nosso bem e o nosso benefício? Já pensou nisso? O Rui há pouco falou do universo, maior do que a criatura é aquele que a criou, etc, etc. Deus não fez isso para ele. Ele não precisa. Deus não anda a jogar ao Berlim com os planetas. Tem. E aqui nesta terra, tudo o que Deus criou foi a pensar em nós. Ele não precisa de oxigênio. Entendeu? Nem precisa ter uma temperatura equilibrada para poder existir. Ele criou tudo isso a pensar em nós, em nosso benefício. Deus sempre está a pensar em si. Por isso, nunca diga que Deus se esqueceu de si. Ele jamais esquecerá de si. Ele até disse: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Mas ainda que esta se esqueça, eu, todavia, nunca me esquecerei de ti. Aleluia. Diga à pessoa que está ao seu lado: esta foi para ti. Hein? Então, para a nossa glória, versículo 8. Olha o que diz aí. A qual o que é? Sabedoria de Deus, oculta em mistério,
a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Não está a falar do príncipe Carlos, do príncipe Felipe, do príncipe não sei das quantas. Não, espera aí. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da Glória. Não foi o príncipe Carlos que crucificou Jesus, nem o príncipe Felipe, entendeu? Não está a falar dos príncipes da monarquia, está a falar de principados e potestades, espíritos malignos. Foram eles que incitaram a multidão para crucificarem Jesus. Percebeu? O diabo pensou, se crucificasse Jesus, ia ter os problemas dele resolvidos. Porque afinal de contas, parece que é este que vai esmagar a cabeça do diabo. Então o diabo pensou, eu arrumo com ele primeiro e quero ver quem é que me vai esmagar a cabeça depois. Mal ele sabia que só estava a contribuir para sair da cabeça esmagada. Porque essa era a sabedoria de Deus. O cordeiro tinha que ser sacrificado. Oh, glória a Deus. Algumas pessoas dizem assim, pastor, já comi o pão que o diabo amassou. Então está na hora de você comer o pão que amassou o diabo. É Jesus. Amém? Ok. Agora, vamos ver o que aconteceu lá naquela primeira Páscoa. E o que isso significa? Em primeiro lugar, deixe que lhe diga, Páscoa significa passagem. Ok? Já sabiam disso. Só que, de uma forma geral, as pessoas e os pregadores identificam a Páscoa com a passagem do Mar Vermelho. Páscoa não tem nada a ver com a passagem do Mar Vermelho. O Mar Vermelho surge 3 dias depois da Páscoa. A Páscoa é celebrada no Egito ainda. Ali é morto o cordeiro. Então, por que Páscoa se aplicou a isso? Foi Deus que disse, esta vos será a primeira Páscoa, a primeira de todas as festas. Então, por que Deus chamou aquilo Páscoa? Porque Deus disse que aquilo era a passagem. É a passagem da escravatura para a liberdade. A passagem da morte para a vida. A passagem da maldição para a bênção. A passagem da doença para a saúde. Por isso, diz lá o Salmo 105, versículo 37, diz, a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. 3 milhões de pessoas, à volta de 3 milhões de pessoas, eram 600 mil famílias, ok? Todos saudáveis. Eles não eram saudáveis, porque no Salmo 107, no versículo 20, diz, enviou a sua palavra e os sarou. Ora, se os sarou é porque estavam doentes. E os livrou do que lhes era mortal. Ora, se os livrou do que lhes era mortal, é porque alguns estavam mesmo já a dar as últimas. Sim? Alô? Sim? Então tudo isso significa a Páscoa. Tudo isso é a Páscoa. Glória a Deus. E Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a nossa passagem da morte para a vida, das trevas para a luz, da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. É Jesus. Ninguém faz isso por sua própria força ou autodisciplina. Pense comigo. Por muito obediente que um escravo seja, algum dia isso o livra da escravatura? Continua a ser escravo. É um escravo obediente. Para ser liberto da escravatura era necessário, no tempo da escravatura, que alguém livre comprasse o escravo e lhe desse carta de alforria. Então ele era livre. Então ele deixava de ser escravo. Sim? Ora, no Velho Testamento, esta ação era um mistério, entende? Estava representado por figuras. Então aquele cordeiro que foi morto na primeira Páscoa, vamos lá ver, abram a vossa Bíblia em Êxodo 12. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, ok? Se você tem a Bíblia ao contrário, é o penúltimo, mas se ela está
certinho é o segundo. Êxodo 12. Um cristão assim meio, um cristão mal amanhado, né, estava a ver filmes que não devia, né, na televisão. De repente a mulher vai entrar na sala e ele desliga a televisão, pega na Bíblia e começa a ler. E a mulher olhou e disse: "Oxa, tu bem, marido? Estou a ver? Qual é o capítulo que estás a ler?" E ela olhou: "Então, mas tens a Bíblia ao contrário." Pois é, mas aí é que está a virtude, não é? É conseguir ler ao contrário. Aí é que está a admiração. Êxodo 12. Ele era do Porto, sabe? Do Porto tem resposta para tudo aqui. Um homem do Porto nunca se atrapalha aqui. Ok. Nem quando a mulher está lá com a vassoura: "Sai debaixo da cama, anda cá, meu tratante." E ele diz: "Não sai, o que aqui quem manda sou eu." Hã? Êxodo 12, versículo 1. Já encontrou? Irmão, não se ria, que isto é assuntos muito sérios. Diz assim: "E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo..." Eles ainda estavam no Egito. "Este mês..." Uau! Irmãos, olhe para mim. Vamos ler com este pensamento. A Páscoa marca o início de um novo começo. A Páscoa é o início de uma nova vida. Veja o que diz aqui. Na terra do Egito, dizendo, isto são palavras de Deus: "Este mesmo mês, o mês de Nisan, é o primeiro mês do calendário judaico, este mesmo mês vos será o princípio dos meses," o início do ano. "Este vos será o primeiro dos meses do ano." Uau! Deus está a dizer assim: Moisés e Arão, hoje é quando tudo vai começar. Não vai acabar como o faraó já decretou, não é? A morte dos primogênitos. Não. Hoje é quando tudo vai começar. Hoje começa um novo ano. Hoje começa um novo ciclo na vossa vida. E começa com o quê? Com a Páscoa. Por isso é que eu digo que a Páscoa é para nós celebrarmos a Deus. Não é para andar nas farras e aproveitar. Pai, tal, não sei o quê. Aproveita todos os dias, todos. Você tem o resto do ano para aproveitar. A Páscoa marca o início de uma nova vida. Veja como isto era uma figura daquilo que viria a revelar-se mais tarde. Glória a Deus. Veja o versículo 5. "O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem defeito." Tinha que ser perfeito. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Olhe para mim no instante. Tudo isto aponta para Jesus, mas em mistério, entendeu? Eu imagino o diabo olhar para isto e dizer: "Epá, um cabrito, um cordeiro, para quê? Páscoa? Primeiro mês do ano, a primeira festa? O que é que ele quer dizer com isto?" E não sabe o que ele quer dizer com isso, entendeu? Porque Jesus disse mesmo que o diabo não conhece as coisas que são de Deus, somente as que são dos homens. Então era um mistério. O cordeiro será sem mácula, porque apontava para o Cordeiro de Deus perfeito, justo, inocente. Um macho de 1 ano. Por que um macho de 1 ano perfeito? Porque é um animal que morre sem razão pessoal para ser morto. A razão deste animal morrer, ou ser sacrificado, era o povo, libertar o povo da escravatura. Há 2000 anos atrás, Jesus, o Cordeiro da nossa Páscoa, ele não tinha razão pessoal para ser morto. Ele era justo, ele era perfeito, inocente. A razão dele ser sacrificado foi você e eu, para sermos libertos da escravidão do pecado,
Oh, glória a Deus! Para sairmos debaixo do jugo do faraó, que é uma tipologia de Satanás, o príncipe deste mundo que nos mantinha escravos do pecado. Mas pela morte do Cordeiro, a nossa Páscoa, Ele nos libertou do jugo da servidão. Glória a Deus! Quem está a dormir diz amém. Quem está acordado diga glória a Deus. Glória a Deus. É assim mesmo, glória. Vocês sabem que quando vocês respondem eu sinto-me mais inspirado. Se vocês não dizem nada, parece que eu estou a puxar uma carroça. Eu não dava para ser pregador no Oriente. Em Singapura, o pastor diz assim, amém! E sabe o que é que os irmãos respondem? Isto anima o pregador. Aqui não dá, para um latino isso não serve. Versículo 11. Assim, pois, o comereis. Olha que Deus dá instruções como é que eles devem comer o cordeiro. Olhe para mim, eu vou já adiantar aqui. Eles deveriam comer pela fé. Pela fé, diga comigo, pela fé. Pela fé. Veja a descrição. Assim, pois, o comereis com os vossos lombos cingidos. Cingidos quer dizer com o cinto, né? A cintura já. As vossas sandálias nos pés. O cajado na mão e o comereis apressadamente. Leia comigo, esta é a Páscoa do Senhor. Aleluia. Olhe para mim, porque é que nós devemos comemorar a Páscoa e tirar este fim de semana para servir a Deus mais que nunca, para nos chegarmos a Deus? Porque a Páscoa não é uma festa sua, a Páscoa é do Senhor. Entendeu? Natal, ouçam, o Natal que nós comemoramos no dia 25 de dezembro não é o Natal. Essa data foi instituída por Constantino, imperador romano. Como ele substituiu o Deus que ele adorava, o Deus Sol, por Jesus, então a festa anual do Deus Sol, que era 25 de dezembro, ele depois decretou que foi o nascimento de Jesus. Mas de facto Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Ninguém sabe ao certo. Varia entre meio de setembro e meio de outubro a data. Mas a Páscoa, irmãos, oh glória a Deus, é do Senhor. Certo? Amém? Então deviam comer pela fé. Eles ainda estavam escravos. Mas o Senhor disse, olha, come, como se fosses sair e come depressa. O que é isto? Come como se já tivesses de saída. Glória a Deus. Isto é fé? Eles ainda estavam escravos. Sandálias nos pés, cajado na mão. E eles comeram só com uma mão. Então encostaram o cajado e foram comendo assim. Come depressa. Dai um copo de vinho. Glória a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe. Tudo o que você fizer para Deus e quer agradar-lhe, faça-o pela fé. Por isso é que devemos vir à igreja pela fé. Ai, mas não vou, estou cansado. Você sempre está cansado para aquilo que não lhe apetece. Chega a esposa hoje com uma né? E ela, ai, não vou à igreja, estou cansado. E não passa 5 minutos, entra, vê uma perna só entrar na porta. É? E entra o resto da mulher atrás da perna, com uma lingerie, e ela olha para si com um ar de El Matador e diz, hoje é dia. De repente o cansaço vai-se logo embora. Sim ou não? Quer dizer, eu espero que sim. Não tem que orar por si. Pois, cansado, não é? Você diz, querida, hoje estou tão cansado. Ela diz, nós só estamos cansados para aquilo que não nos interessa. Porque para aquilo que nos interessa a gente arranja sempre força. Então está cansado, venha pela fé. O Senhor vai renovar as suas forças. E vai agradar a Deus, porque não veio baseado na sua própria força. Teria ficado em casa, mas veio pela fé de que Ele renova as suas forças. Uau, isso agrada a Deus. Ai, pastor, estava com a gripe. Homem, traga a gripe também. Venham os dois. Na fé de que o Senhor o libertará da gripe. Você veio gripado, mas veio com ela, mas saiu sozinho. Glória a Deus.
Sim ou não? Sim. Você não vai trabalhar com a gripe também? Pai, então porque é que não há de vir servir a Deus com ela? E o patrão não livra da gripe. Nem quer saber da gripe para nada. Mas se você vem pela fé servir a Deus mesmo com a gripe, Deus vai cuidar de si, Ele vai se interessar por si, vai livrá-lo da gripe. Glória a Deus. Amém? Então, Jesus foi a nossa Páscoa. Diga comigo, Jesus foi a minha Páscoa. Ele é o cordeiro de uma melhor aliança. No dia em que o cordeiro foi sacrificado no Egito, Deus fez uma aliança com o povo. Uma aliança de sangue. Isto, não vamos falar hoje sobre isso, há uma série sobre a aliança de sangue, de 8 mensagens, ok? E está abreviada. Mas numa aliança de sangue é isto, olha. O que é teu é meu. E o que é meu é teu. Porque o sangue é vida. A tua vida, a minha vida está em ti, a tua vida está em mim. Eles saíram, deixe-me usar esta imagem, eles saíram do Egito com o cordeiro dentro deles, entende o que eu quero dizer? Eles comeram o cordeiro. E é o cordeiro, o nosso cordeiro Jesus, em nós, que nos livrou do jugo do pecado e da servidão e que fez de nós novas criaturas. Cristo em vós é a esperança da glória. Aleluia. Diz que o Espírito Santo foi enviado com esta missão, até que Cristo seja formado em vós. Ele veio formar o cordeiro, ok? Estou a usar a alegoria. Ele veio formar o cordeiro, o caráter de Cristo, em nós. Entende que no Velho Testamento tudo isto era simbólico? Hebreus 10 diz que a lei tinha a sombra dos bens futuros. Quando você vê uma sombra, você não vê nada mais do que uma silhueta. E por vezes até deformada, dependendo da posição da luz, sim ou não? Você só vê a silhueta. Sabe que alguma coisa está ali, mas não vê claramente. Mas quando a pessoa, por exemplo, aparece, você já não vê a sombra, você vê claramente. Ora, no Velho Testamento nós víamos uma sombra de Jesus. Mas quando Ele veio, deixamos de ter a sombra para passar a ver claramente o que Deus queria mostrar, o que Deus queria dizer em todos os séculos passados. Sim? Abram a Bíblia em Hebreus 8. É dos meus textos preferidos da Bíblia. Hebreus 8, Hebreus 10. Melhor do que um sushi no LX Factory. Eu estou a dizer porque eles pagam uma publicidade depois. Mas por acaso pode ir lá que eles são crentes e digo, olha, foi o pastor Augusto que mandou cá. Assim quando eu for depois tem um desconto. Estou a brincar. Hebreus 8, versículo 6. Olha o que diz aqui. Está a falar acerca de Jesus e diz, mas agora alcançou ele Jesus, ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquele primeiro, lá na saída do Egito, se aquele primeiro fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, quando? No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. A ver? Foi naquele dia, na primeira Páscoa, que aconteceu a primeira aliança. E como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Versículo 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e os seus pecados e das suas prevaricações, não me lembrarei mais. Oh, glória a Deus. Estamos a falar dentro deste contexto de que Jesus é o Cordeiro da Páscoa, mas de uma melhor Páscoa. Uma melhor aliança. Porque na velha aliança diz que Deus lembrava-se dos nossos pecados até e visitava a nossa iniquidade
nos nossos filhos até à terceira e quarta geração. Daí que era comum aquela maldição hereditária no Velho Testamento. Isso é real. Entendeu? Hoje não é mais assim na vida daqueles que creem em Jesus. Porque a maldição persiste na vida daqueles que não creem. Mas naquele que crê em Jesus, glória a Deus, somos uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez de novo. Porque Deus, pela boca do profeta Jeremias, disse assim: nunca mais dirão, naquele dia nunca mais dirão, os pais comeram uvas azedas e a boca dos filhos é que azedou. E ele diz: porque serei misericordioso para com os seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Então Deus está a anunciar que haveria um dia que nunca mais isso ia acontecer. Nunca mais a iniquidade dos pais seria visitada nos filhos até a terceira e quarta geração. Porque isso já era um dito popular entre os judeus. Os pais comeram uvas verdes, a boca dos filhos é que se azedou. Na cruz do Calvário, na nossa Páscoa, na nossa, quer dizer, a Páscoa é do Senhor, mas na nossa porque Ele foi lá sacrificado por nós. Entende? É isso que eu quero dizer. Jesus tomou o fruto das uvas azedas. Ele disse: tenho sede. Depois disto ele morre. Agora ele diz: tenho sede. E diz que tinha ali ao lado um vaso com vinho azedo. Os pais comeram as uvas azedas, ok? A boca do filho é que azedou. Ali estava vinho azedo e eles molharam lá uma esponja e deram-lhe a beber o vinho azedo. E depois disto, Jesus disse: está consumado. E morreu. Ele redimiu-nos dessa maldição hereditária que passa de geração em geração. Porque Deus nunca mais se lembra dos nossos pecados. Muito cristão hoje ainda pensa: não, se eu errar, se eu falhar, Deus está zangado comigo. E até há a doutrina que não está na Bíblia em lado nenhum. Mas há a doutrina que a tradição mantém, que é: quando um cristão peca, ele perde a comunhão, mas não perde a filiação. Ele continua a ser filho de Deus, mas já perdeu a comunhão com Deus, por causa do pecado que ele cometeu. Alô? Alguma coisa está mal aqui. Porque estamos a dizer que aquilo que o primeiro Adão perdeu, a obra do primeiro Adão é maior do que a obra do segundo. Porque se o segundo o livrou do pecado, mas qualquer pecado que você comete, aquilo perde o valor, você fica debaixo da obra do primeiro Adão. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a obra do segundo Adão é muito maior do que a obra do primeiro Adão. Nós fomos redimidos na cruz do Calvário. Agora, isso não é autorização para pecar. Então eu posso pecar, tenho carta branca, posso fazer tudo o que quiser. Se você pensar assim, você precisa nascer de novo. Porque o pecado gera a morte. Ok? O pecado é excessivamente maligno. Mas se você pecar, a Bíblia diz é que temos um advogado à direita do Pai que intercede por nós. E a pergunta que eu deixo é: se esta doutrina é real e o nosso pecado, qualquer erro que você cometa, corta a sua comunhão com Deus, então onde é que fica esta palavra que Deus não se lembra mais dos seus pecados? Se Ele não se lembra mais do seu pecado, como é que o seu pecado vai cortar a sua comunhão com Ele? Ele nem se lembra. Senhor, mas eu pequei. Não sei o que é que estava a falar. Como é que podem ver? Nós precisamos ter consciência de quem realmente nós somos e daquilo que realmente Jesus fez por nós. O diabo sempre quer que você pense que você é um desgraçado, um pecador. Não tem onde cair morto. Toda a gente tem onde cair morta. Toda a gente tem. Você já viu algum morto a flutuar no ar? Ele cai no chão. Tem sempre algum sítio onde cair. Entendeu? O diabo sempre quer que você pense assim.
Não, mas a Bíblia diz lá em 1 Pedro 2,24, diz que Ele levou em seu corpo os nossos pecados. Levou, está feito. Pretérito perfeito, a ação está no passado, tem o seu início e o seu fim no passado, sem necessidade de repetição. Levou, está feito. Glória a Deus. E quando nós cremos na obra completa de Jesus em nosso benefício, nós somos libertos da consciência de condenação que pesa sobre a cabeça das pessoas. Então Jesus não teria feito diferença nenhuma. Sim, glória a Deus que fez. Em Romanos 6, versículo 14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não estamos mais debaixo da velha Páscoa, mas estamos debaixo da nova aliança, da nova Páscoa, onde Jesus foi o Cordeiro sacrificado por nós. Um sacrifício perfeito. Agora, a Bíblia também diz: o pecado não tem domínio sobre si, mas não vá lá obedecer-lhe, não vá ter com ele, senão ele vai assenhorear-se. Ele não pode assenhorear-se de si, mas não lhe obedeça. Entendeu? É como se dissesse: esta lama não pode sair daqui e atirar-se para cima de si, mas não se vá você atirar para a poça da lama, senão vai ficar tudo enlameado. Sim ou não? Ok. Hebreus 10, veja aí. Glória a Deus, Hebreus 10. Olha o versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, está a ver? A lei era uma sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, claro, porque purificados uma vez os adoradores, nunca mais teriam consciência de pecado. E não era o que acontecia. Nesses sacrifícios, está a falar da velha Páscoa, da lei. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, está a falar acerca de Jesus, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Versículo 12. Mas este Jesus, o Cordeiro da nova Páscoa, este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Versículo 14. Porque, leia comigo, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, olha para mim. Nós fomos aperfeiçoados até quando? Até receber Jesus? Ou depois que recebemos Jesus? Para sempre. Alô? Há uma ideia que diz assim: não, pastor, mas é assim. Jesus só perdoa os nossos pecados, tá? Até recebermos Jesus. É? A receber Jesus? Os pecados que você cometeu até ao dia que você diz assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ok. Até aí foi perdoado. Agora, os pecados que você cometeu depois daí não é perdoado. Mas onde é que isso está escrito? Onde é que isso está escrito? Alguém inventou isso e toda a gente adotou a ideia. O que a Bíblia diz é que com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre. Ou seja, um único sacrifício vale para sempre. Glória a Deus. Na velha aliança, todos os anos era necessário sacrificar um cordeiro pelo pecado desse ano. Ok? Quer dizer que qualquer pecado que a pessoa viesse a cometer, o cordeiro já havia sido sacrificado para ele estar livre do pecado. Entenda isto. Deus não obrigava a pessoa a viver em pecado um ano para no fim desse ano o sangue do cordeiro cobrir os pecados. Deus não tem pacto com o pecado. O que sucedia era que o cordeiro era sacrificado antes mesmo do pecado ser cometido. E qualquer falha que a pessoa cometesse durante aquele ano estava coberta pelo sangue do cordeiro, entendeu? Assim o povo estava, digamos que, entre aspas, livres do pecado e podia chegar-se a Deus. Caso contrário, não poderia acontecer isso, entendeu?
Amém? Agora, quando Jesus vem... ainda há aqui uma coisa interessante que é assim, o pecador levava o cordeiro, tinha que ser um macho de um ano perfeito. O sacerdote recebia o cordeiro e não julgava o pecador. Ele examinava o cordeiro, a ver se estava de acordo com o que a lei mandava. Porque se ele olhasse e visse que o cordeiro era coxo, dizia, não, então traz um cordeiro coxo quando a lei diz que tem que ser perfeito. Leva embora e vem quando vies com um cordeiro perfeito. Ele perguntava, quantos anos tem o cordeiro? A última vez que eu vi a cédula eu tinha 3 anos e meio. Não serve. Ou o chip, dava lá o chip. Se fosse hoje, era... ok. Entendeu? Tinha que cumprir as exigências da lei. Então o sacerdote não examinava o pecador. Com quem estão aqui outra vez, hein? Pouca vergonha. Tens vergonha? Sempre a mesma. Não. A função do sacerdote era examinar o cordeiro do sacrifício. Glória a Deus. E isso apontava como uma figura para o cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Você sabe que Deus Pai não examina você do ponto de vista natural, com os seus erros e com as suas falhas. Deus Pai examina o cordeiro do seu sacrifício que está sentado à sua direita lá nos céus. E quando o Pai olha para Jesus, vê você em Jesus, e quando olha para si, vê você, ou vê Jesus em si. Amém, glória a Deus, obrigado. Diga para a pessoa que está ao seu lado, toma embrulha. Ok, para terminar, abram a Bíblia em Romanos 5. Glória a Jesus. Romanos capítulo 5. Esta é a história da Páscoa. Romanos 5, versículo 12, aliás. Diz assim, olha só para isto, uau. Diga comigo, uau. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Quem era este homem? Adão. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Olha para mim um instante. Irmão, esqueça a ideia de que você é pecador porque cometeu pecados. Entendeu? Ninguém é pecador por fazer asneiras. Nenhum homem à face da terra é pecador por cometer pecados. Mas na verdade o pecado passou a todos os homens, não pelo comportamento próprio de cada um, mas pelo comportamento de um só. Adão. Por ele, pela desobediência dele, entrou o pecado no mundo e passou a todos os homens. É como, por exemplo, se Adão foi criado aqui em cima, ok? Ele estava aqui, em comunhão com Deus. E quando ele desobedeceu, ele caiu, foi destituído da glória de Deus. Os filhos dele nascem em pé de igualdade com ele, com a mesma natureza de um Adão caído. Tanto quando a Bíblia diz em Gênesis 5, diz que Adão gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. Já não refere a imagem e semelhança de Deus, mas imagem e semelhança de um Adão destituído da glória de Deus. Entendeu? E assim a morte, o pecado passou a todos os homens. E é por isso que todos pecaram. É o que está aqui a dizer. Veja que a laranjeira não é laranjeira por dar laranjas. Porque antes de dar laranjas, ela já era laranjeira. Ou não? Ou ela só é laranjeira depois que dá laranjas? Ela já era antes. Essa já era a sua natureza, mesmo antes do fruto aparecer. Então o que é o pecado? É o fruto, a manifestação visível da natureza da árvore. Mas a natureza já lá está antes que o pecado apareça. Quem está a dormir diz amém. Continuamos. Alguns engasgaram-se. Versículo 17.
Porque se pela ofensa de um só, a ver outra vez, pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só também. Quem é este um só? Jesus Cristo, o segundo Adão, como ele é chamado. Veja, eu gosto desta cena de chamar Jesus o segundo Adão. O primeiro Adão destituiu o homem da glória de Deus, ok? Mas o segundo Adão restaura o homem à glória de Deus. Coloca o homem onde ele estava antes de ter caído. Glória a Deus. Você quer o primeiro ou o segundo? Eu prefiro o segundo. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E não diz todos, porque é para todo o que crê. E infelizmente nem todos creem, ou nem todos vão acreditar. Olhe para mim, sabe o que é que está aqui a Bíblia a dizer? O critério é o mesmo. Como pela desobediência de um só, todos foram feitos pecadores. Você não é pecador pelo seu comportamento, mas pecador pelo comportamento de Adão. Entendeu? No mesmo critério, você hoje não é justo pelo seu comportamento, mas pelo comportamento de Jesus. Você não é pecador por aquilo que você fez, ou por aquilo que você faz. Da mesma forma, você não é justo pelas suas boas obras. Por aquilo que você faz, você é justo por causa daquilo que Jesus fez. E isto é Páscoa. Glória a Deus. O Cordeiro inocente, sem mácula, foi sacrificado por nós. Veja, quando o pecador trazia o Cordeiro ao sacerdote, a Bíblia é muito clara, diz que o pecador punha as mãos sobre o Cordeiro. Era uma figura, e o pecado do homem era transferido para o Cordeiro, e a inocência do Cordeiro era transferida para o homem. Este saía livre do pecado e o Cordeiro ficava e morria por causa do pecado do homem. É uma figura de Jesus. Nós não éramos justos e ele não era pecador. Entendeu? Ele nunca pecou, mas o que sucedeu foi que ele transferiu para nós a sua inocência e tomou para si o nosso pecado e morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele. Glória a Deus, isto é Páscoa. É isto que significa a Páscoa. Quero terminar dizendo o seguinte: hoje nós vamos deixar Jesus na cruz. Domingo ele vai ressuscitar. O Rui falou, nosso irmão Rui falou há pouco daquela parábola de Jesus. Jesus disse: o reino dos céus é assim como um colecionador de grandes pérolas, que um dia encontrou uma pérola de grande valor. Então ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Durante tanto tempo eu fui ensinado de que a pérola de grande valor é o reino de Deus e que eu devo trocar tudo o que eu tenho por isso. É verdadeiro. É verdadeiro. Mas um dia eu acho que compreendi um pouco melhor. O colecionador de grandes pérolas, afinal não sou eu, é ele. E aquela pérola de grande valor que ele encontrou é você. Foi você. E por si, ele trocou tudo o que ele tinha. Despojou-se de tudo o que ele tinha. E se fez um homem para comprar essa pérola de grande valor, que é você aos olhos dele. Isto também diz-me que
esta Páscoa tem valor. Porque a Páscoa é a declaração de amor de Deus pela humanidade. A maior declaração de amor que jamais alguém poderá algum dia fazer. Ele entregou tudo, só por si. E lembre-se, Jesus não falou que o reino de Deus é assim como um colecionador de pérolas e encontrou 6 bilhões de pérolas. Trocou tudo o que tinha e comprou as 6 bilhões de pérolas. Não. Ele encontrou uma. Uma só. Então Jesus está a dizer que Ele fez tudo o que Ele fez por um só. Só por si, só por si. Só por si, só por si, só por si. Só por si. Só por si. Ele fez tudo o que Ele fez por cada um. E isto mostra que para Deus você não é mais um no meio da multidão. Para Deus você é aquele, o único. Para Deus sempre você será único. E Jesus fez tudo o que Ele fez por si e voltaria a fazê-lo de novo se fosse necessário. Ou se você fosse o único habitante nesta terra, Ele teria feito tudo o que Ele fez para o comprar assim. Aleluia. Isto é Páscoa. Então nós temos muito que celebrar nesta Páscoa, você não acha? Isto me mostra que você tem um alto valor para Deus. Eu imagino Jesus naquela noite fria de primavera, no jardim de Getsemane. Pernoitou ali como tantas outras vezes, mas esta noite é diferente. O ambiente está carregado, está pesado. Jesus tem um aperto no coração, começa a angustiar-se e pede àqueles que lhe eram mais íntimos para se afastarem do resto do grupo, para o ajudarem em oração. Algo dentro dele lhe diz que tem mais algumas horas de vida. Algo dentro dele lhe diz que aquelas horas que se seguem é a razão dele ter vindo ao mundo. Não vai ter ninguém para o aplaudir, não vai ter ninguém para dizer Hosana ao que vem em nome do Senhor, filho de Davi. Não vai ter ninguém atrás dele para o fazer rei, como noutras ocasiões. Antes, pelo contrário, uma sombra tenebrosa cobre Jesus. O cheiro à morte chega até ele e ele pede ajuda, desesperado, aos mais íntimos, que orem com ele, que intercedam com ele. E ele afasta-se desses 3 um pouco mais à frente e ora e clama: Pai, todas as coisas te são possíveis, passa de mim este cálice, passa de mim esta hora, passa de mim este momento. Nós não fazemos ideia do que Jesus sentiu naquele momento. Nós nunca sentimos isso. Deu-se um fenómeno chamado hematidose, que é os vasos sanguíneos, vasos capilares, rebentam e o suor mistura-se com o sangue. Nós não sabemos o que é isso. É um fenómeno da ciência que pode acontecer com qualquer pessoa, desde que ela esteja sujeita a uma pressão muito intensa, a um stress muito elevado, aquilo que chamaríamos de agonia extrema. Isso pode acontecer. Depois de tudo isso, durante 3 horas ele orou: passa de mim este cálice, passa de mim esta hora. Como se ele de antemão visse tudo o que lhe ia suceder ou que lhe iriam fazer. Até que, de súbito, ele muda a sua oração. E isto sempre me surpreendeu. E me mostra
o grande caráter de Jesus e a sua abnegação e a sua entrega. Porque a Bíblia diz, Hebreus, capítulo 5, versículo 7, diz que ele ofereceu a Deus um rijo clamor com lágrimas para que o livrasse da morte. E diz que foi ouvido quanto àquilo que temia. Foi ouvido. Deus ouviu Jesus. Deus ouviu. E a Bíblia diz que se sabemos que Deus nos ouve naquilo que pedimos, então sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Deus estava disposto a livrar Jesus daquele momento. E Ele mesmo disse, se eu pedir ao meu Pai, Ele enviará 12 legiões de anjos para me livrar desta hora. Mas como vou livrar desta hora, se para esta hora eu vim ao mundo? Ele disse isso depois da oração. É como se Deus dissesse, ok filho, se tu quiseres, 12 legiões de anjos estão à tua disposição. É só dizeres. E aí Jesus disse, não Pai, não. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Seja como tu queres. Uau! Sempre me intrigou. Se fosse eu dizia, graças Senhor, aleluia, glória ao teu nome, tu és bom, tu és fiel. Eu sabia que não me ias deixar ficar mal. Amém, glória a Deus, uhul, estou livre. O que é que fez Jesus mudar de ideias? Olha, pense comigo. Ele orou 3 horas. Alguns de vocês já oraram 3 horas seguidas? Levanta a mão para alguma coisa. Eu espero que sim. Ok. Ele orou 3 horas. Aparta de mim este cálice, livra-me desta hora. E quando ele sabe que o Pai o ouviu, ok? Porque o Pai deve-lhe ter dito, 12 legiões de anjos estão à tua disposição. É só dizer. Porque foi o que ele disse depois. É só eu dizer e o Pai manda 12 legiões de anjos. Irmãos, no livro lá de 1 Reis, creio eu, um só anjo desceu ao arraial do exército da Síria e matou 185 mil soldados. Um só! Se um só matou 185 mil soldados, imagino que não fariam 12 legiões. Tem que ser algo muito forte para levar Jesus a mudar de ideias. Ele tem a bênção do Pai para não enfrentar aquela hora. Tem que ser algo muito forte que o leva a mudar de ideias, que o leva a dizer, não Pai, eu não quero. Pai, peraí. Não. O plano inicial, vamos para a frente com o plano inicial. E um dia, fez-se luz. Plim! O que é que fez Jesus mudar de ideias naquele momento? Foi você. Você foi a razão de ele ter mudado de ideia. Você foi a razão de ele ter dito, não seja como eu quero, mas como tu queres. É como se ele o tivesse visto no processo do tempo. Olhou para si e disse, não. Como é que se chama? Alma. Ele olhou e disse, não, como é que eu posso fugir desta hora? Pela alma, vale a pena o sacrifício. Por uma só pérola, pela prazeres, vale a pena o sacrifício. Como é que te chamas? Pela Catarina, eu enfrento tudo o que está à minha frente. Vale a pena o sacrifício. Por si. Por si. Ele deu tudo por si. E o que é que você está disposto a dar por ele?
Ai, não, está a chover, estou cansado, Deus também não quer sacrifícios. Que raio de crente é este que pensa assim? Nem crente é. Não, que domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Isto é um crente? Isto não é crente. Isto é um carente. Entendeu? Quem realmente crê no que Jesus fez e que o fez em nosso benefício, está disposto a qualquer coisa por Ele. Quarta-feira, para a semana eu vou mostrar esse vídeo. Quarta-feira eu passei um vídeo dos cristãos que são perseguidos hoje no mundo. Pessoas que são espancadas. Vimos um pastor que foi espancado na própria casa, na Índia. E saiu todo, está a ver, todo amassado, e foi evangelizar para a rua, falar de Jesus às pessoas. Tem outros lá que são degolados, a faca mesmo, por não negar Jesus Cristo. Outros são queimados vivos, vê-se a serem queimados, por não negarem a Jesus Cristo. Faça isto, eu pergunto, que tipo de cristão é aquele que diz: não, o domingo é o único dia que eu tenho para descansar, não posso ir à igreja. Não é cristão, não é crente. Entendeu? Irmãos, o tempo estamos a chegar ao final dos tempos. E hoje eu estava a ver no Facebook uma igreja que se levantou do outro lado do charco, lá em Miami, e também já está no Brasil. O líder da igreja diz, e ele mesmo diz: eu sou Jesus Cristo, homem. Entendeu? Ele diz que não há pecado, porque Jesus tirou o pecado do mundo. Então vale tudo. E diz que o 666 é um número de bênção, um número abençoado, um número de amor. Toda a gente a tatuar o 666 e não sei o quê. Jesus não disse que no fim dos tempos viriam muitos dizendo: eu sou o Cristo, e enganariam a muitos também? No Brasil tem mais de 10 mil pessoas na igreja. Então, irmãos, é tempo de nós avaliarmos os nossos motivos, o que fazemos e por que o fazemos. O que é que andamos aqui a fazer? Jesus é a nossa Páscoa, e este é o valor que a Páscoa tem para cada um de nós. Você tem um alto valor para Deus. Diga à pessoa que está ao seu lado: tu vales tudo o que Deus tem. Ele deu tudo o que tinha por ti. Amém? Vamos ficar de pé e vamos todos juntos. Não, o grupo vai cantar, cada um vai baixar a sua cabeça e vamos ter um momento de reflexão. Senhor, o que é que eu ando aqui a fazer? E tenha um momento também de gratidão. Obrigado, Jesus, por aquilo que tu fizeste por mim. Amém? Glória a Deus. Vamos.